Este livro é dedicado a todas as pessoas que estão prontas para ter o real entendimento dos ensinamentos aqui contidos. Agradeça a si mesmo por ter iniciado esta leitura. Se você conseguir colocar em prática os ensinamentos deste livro, sua vida se transformará em todas as áreas. O ressentimento é o que nos prende à mediocridade da existência. Aprenda a não precisar mais desse sentimento e viva uma vida mais abundante, próspera e feliz. Este livro não é apenas para leitura simples. Ele contém algumas tarefas obrigatórias. Portanto, assim que chegar a cada uma delas, não continue a leitura sem ter cumprido cada tarefa. Este não é um livro religioso. No entanto, como estamos falando de perdão, em alguns momentos utilizaremos falas de Jesus, pois um homem que ensinava a perdoar os inimigos não poderia ficar de fora de um livro que ensina a perdoar. As histórias mencionadas como exemplo são todas reais. É um livro curto e poderoso. Boa leitura. Parte in As consequências do ressentimento. É de consenso geral e amplamente estudado o quão prejudicial é, física e mentalmente, ter rancor de alguém, e mesmo que não existisse qualquer estudo sobre os malefícios do ressentimento. Ainda assim, para aqueles que sentem esse sentimento no fundo do coração, fica óbvio concluir que ele é prejudicial, podendo causar ansiedade, apatia, distanciamento social, depressão, ideação suicida, além de diversos males à saúde e ao espírito. Um estudo com 130 pacientes, apresentado no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia de São Paulo, verificou que pessoas com dificuldade em perdoar têm mais chances de sofrer um infarto. O ressentimento é um sentimento preso em uma cela sem fechadura e intransponível. É simplesmente impossível tirá-lo de lá, por isso nos causa tanto mal. Esse sentimento funciona como um muro impedindo a verdadeira prosperidade de nos alcançar. Não estou falando só de dinheiro, pois existem muitos milionários que levam vidas miseráveis com depressão e suicídio. Estou falando de uma vida próspera de verdade, na qual você sente leveza, alegria de estar vivo, plenitude, felicidade e também manifesta muito dinheiro. Durante muito tempo, senti mágoa de mim mesmo por um erro que cometi no passado. Isso me deixava disperso e sem foco, confundindo até com TDAH, pois não conseguia me concentrar em nada. Tudo o que acontecia na minha vida estava em segundo plano. No primeiro plano, sempre presente, estava a mágoa de mim mesmo e dos outros. O mais interessante é que eu nem sabia o que era isso, apenas sentia algo muito ruim. Levei um bom tempo para entender que essa ansiedade, dispersão e apatia que já faziam parte da minha vida. Tarefa. Primeiramente, pegue um caderno e uma caneta para começarmos as tarefas. Atenção! Se estiver lendo este livro de forma digital, não continue a leitura sem antes pegar um caderno e uma caneta. Agora sim, vamos lá. Liste 5 ou mais sensações que o ressentimento te causa. Exemplo: aperto no peito, falta de foco, dispersão durante o dia, ruminando o que aconteceu e foi injusto comigo, ansiedade, etc. Liste 3 ou mais benefícios que você acha que terá ao se livrar desse rancor. Capítulo 1. Como o ressentimento é criado. Para que a mágoa e o rancor existam, é necessário que haja uma vítima, e mais do que isso, que a pessoa se sinta como vítima. Vou explicar. A vítima e o ressentimento dependem um do outro. Se ninguém te deu um murro na cara, então não existe vítima nem ressentimento. No momento exato em que seu amigo te deu um murro na cara, o sentimento de vitimismo e de rancor foram criados simultaneamente na sua mente. Agora você tem rancor do seu amigo. Vamos supor que você esteja fazendo uma brincadeira ou um vídeo para colocar no YouTube e tenha pago seu amigo para te dar um murro com o objetivo de fazer o vídeo. Nesse caso, teoricamente você ainda é vítima. No entanto, você não se sente vítima, pois foi você quem pediu e até pagou para ele fazer isso. Portanto, nesse caso, o sentimento de vitimismo não surge e o ressentimento também não. Enquanto você se sentir vítima, o ressentimento vai existir, pois eles são um só. Então não tem como você dizer que uma pessoa foi injusta com você, mas que você já perdoou. Isso é autoenganação, é o perdão falso. Na verdade, você escondeu o sentimento de rancor bem fundo no seu subconsciente.
e finge que ele não existe mais. Mas adivinha? Ele se manifesta como um monstro na sua vida. Aí você sente ansiedade, tristeza, falta de foco, fica doente e não sabe o porquê. Acontece que todos estão fingindo perdoar. Exatamente. Todo perdão é fingido. Vamos aprofundar esse assunto nos próximos capítulos. Vítima e ressentimento são criados juntos e sempre estarão juntos. Depois, adicionaremos um terceiro fator: o perdão fingido, que apesar de não nascer junto, faz parte desse ciclo. A vítima. Você se sente vítima quando se sente injustiçado conforme o que acredita ser justiça. Quando é agredido de qualquer forma contra a sua vontade. Quando, por exemplo, é lesado financeiramente ou emocionalmente. Quando percebe ingratidão e falta de reciprocidade. Quando você sente qualquer um desses sentimentos, o ressentimento é criado e o perdão torna-se impossível. A pessoa se recusa a largar o luto e o vitimismo. Muitas vezes, já se passaram anos e você continua nutrindo essa mágoa. Você já se acostumou com o estado ruim das suas emoções. Já se sente até confortável no papel de vítima e não quer largá-lo. Você se sente injustiçado e carrega isso por anos a fio, às vezes uma vida inteira. E faz isso porque quer, porque é fraco, porque é imaturo. Já é chegada a hora de você passar de fase. Não seja mais uma criança emocional, mesmo com 20, 30, 40, 70 anos de idade. Você consegue se libertar. Nos próximos capítulos, vou te explicar como resolver isso. Você consegue, fingindo o perdão para si mesmo. Era uma vez uma garota que sempre dizia ter perdoado seu ex-namorado pelas traições que havia sofrido, que não tinha mais nenhum ressentimento ou mágoa. No entanto, desde então, ela passou a maltratar todos os homens com quem se relacionava. Outra garota tem uma mãe narcisista que já a fez se sentir humilhada e desprezada diversas vezes. No entanto, essa mãe tem uma qualidade. Ela é caridosa e ajuda muitas pessoas. Resultado: essa garota esconde todo o ressentimento, justificando que a mãe é uma boa mãe, porque a sustentou a vida toda e ajuda muitas pessoas. Esse cenário é perigoso, pois ela é vítima da mãe, mas sem o direito de se defender, pois dá a si mesma uma justificativa que parece lógica, mas que não tem a menor conexão lógica. Afinal, o que tem a ver sua mãe te sustentar com ela te humilhar? Uma coisa não legitima a outra. O processo para não ter ressentimentos não se dá por esse tipo de justificativa. Podemos fingir que perdoamos a vida toda e falar disso para todas as pessoas e até para nós mesmos. Mas sentimentos escondidos viram monstros gigantescos no nosso subconsciente. E esses monstros se manifestam como ansiedade, depressão, doenças, comportamentos disfuncionais, etc. A boa notícia é que dá para resolver esse problema e se libertar. Me acompanhe nos próximos capítulos e vamos raciocinar juntos. Tarefa. Essa tarefa é sofrida, porém necessária. Pense bem e liste 10 ou mais pessoas e situações nas quais você sente rancor, mágoa e ressentimento. Desde quando você era criança até os dias de hoje. Do mais simples ao mais dolorido. Seja honesto, ninguém está vendo. Agora liste os ressentimentos em relação aos seus pais. Liste as pessoas e situações que você acha que perdoou. Perceba que, na verdade, você acha que perdoou, mas a mágoa continua tendo efeito no seu subconsciente. Você ainda se vê como vítima dessa história, e isso desperta algum comportamento disfuncional. Exemplo: pessoa, meu pai. Motivo da mágoa, ter me abandonado quando criança. Perdão falso, já perdoei. Comportamento disfuncional. Sou carente e faço tudo para agradar a todos. Não consigo dizer não e fujo de todo e qualquer conflito, pois não sei lidar com a possibilidade de ser abandonado ou rejeitado novamente. Percebeu? O comportamento disfuncional acontece porque o perdão é falso. Perdoar, esquecer e conviver. Algo precisa ficar bem claro aqui. Perdoar alguém não é esquecer o que essa pessoa fez. Perdoar é não carregar mais esse peso nas suas costas e deixar de ser o obsessor da pessoa. Perdoar tem muito mais a ver com você e não com a pessoa. Por isso, você não precisa mais conviver com essa pessoa. Vou explicar com um exemplo real de uma conversa de alguém maduro. Ele:
Você me traiu. Ela. Por favor, me perdoa. Ele. Claro, nem precisa pedir perdão. Você já está perdoada. Pessoas cometem erros. Quem nunca cometeu um erro na vida? Mas não vamos mais ficar juntos. Ela. Então você não me perdoou. Ele. Claro que perdoei. Só não quero ficar com alguém que pode me trair de novo. Isso é aprender com os erros. Esse rapaz percebeu que os erros foram dele, sendo 3 erros principais: fracassar na seleção da namorada, fracassar em perceber os sinais da traição, fracassar em tomar uma atitude assertiva depois de perceber os sinais. Sentiu o fracasso, chorou, ficou de luto, mas logo se reergueu, aprendeu com seus erros e seguiu a vida em um nível acima de maturidade. Capítulo 2. Ingratidão e não reciprocidade. Este capítulo é difícil de entender e mais ainda de praticar. Mas como sempre digo, se eu conseguir, você consegue. Lembre-se da lei do karma. Tudo o que você faz volta para você. Você só não entendeu que o benefício não volta como você quer, mas através de outros meios. Não espere reciprocidade ou gratidão. Entenda, é muita infantilidade emocional esperar reciprocidade de alguém. Se você tem um mínimo de experiência de vida, já deve ter percebido que a pessoa que você ajudou não vai fazer o mesmo por você. Pare de ser mimado, ajude de coração e não espere agradecimentos, confetes ou reciprocidade. As coisas não funcionam assim. O universo vai te devolver tudo o que você manifesta no mundo, mas essa bênção não virá através da mesma pessoa que você ajudou, pois não é uma troca. Não existe uma pessoa julgando o que você fez e decidindo o que vai te dar em troca. Vou explicar. Quando você ajuda alguém, você entra em uma frequência de compaixão, caridade e fraternidade, e isso atrai tudo o que há de melhor para você. É uma questão de sintonia. Se você sintonizar na rádio 83,7 Hz, por exemplo, vai receber somente as músicas da 83,7 Hz, pois é a sintonia em que você escolheu estar quando ajudou essa pessoa. O que acontece é que você entra em uma frequência maravilhosa de energia de caridade e logo em seguida entra na frequência da mágoa e do ressentimento, porque a pessoa não te agradeceu como você achava que merecia, ou não fez o mesmo por você quando precisou dela. Novamente, não tenha expectativa de gratidão e reciprocidade. Se for fazer algo por alguém, faça de coração e nem espere gratidão, porque quando você precisar, essa mesma pessoa não vai fazer o mesmo por você. Aceite isso o quanto antes e agradeça ao universo por te dar a oportunidade de ser útil. Já é tempo de amadurecer. Era uma vez uma amizade saudável que durou muitos anos, mas certo dia acabou porque a amiga, que ficou ao lado da outra para consolá-la quando o pai dela faleceu, não teve o mesmo papel de reciprocidade quando foi a vez do pai desta falecer. A justificativa do afastamento foi a ingratidão e falta de reciprocidade. Acontece que a amiga não ficou ao lado dela porque achou que ia atrapalhar ou incomodar se ficasse indo em sua casa nesse momento difícil. Pessoas carentes e infantis estão sempre esperando gratidão. Pare com isso agora. Tenha expectativa zero. Não espere gratidão nem reciprocidade de ninguém e seja mais feliz. Tarefa. Liste 5 ou mais pessoas que você acha que foram ingratas ou não recíprocas com você e ressignifique isso. Ajude 3 pessoas de tal forma que essas pessoas não consigam nem te agradecer. E também não conte essa boa ação a ninguém. Esse vai ser o nosso segredo. Assim você começa a ensinar a sua mente a não esperar gratidão e reciprocidade. Exemplos. Pague o almoço para alguém e vá embora certificando-se de que a pessoa não saiba que foi você. Dô dinheiro ou roupas para alguém de tal forma que ninguém consiga identificar quem foi. Enquanto você não trabalhar esse conceito explicado acima, o universo não consegue te dar a prosperidade que você merece, porque você não deixa. Tem um muro de ressentimento impedindo o melhor de vir até você. Tarefas. Pare agora de ler este livro. Faça as tarefas acima. Estou esperando. Seja honesto. Já fez? Se sim, pode continuar. Se não, volte e faça. Não adianta nada ler o livro e não realizar as tarefas. É tempo perdido.
Então vá lá e faça. Capítulo 3. Você é o obsessor. Todas as religiões fazem algo para afastar espíritos que querem te prejudicar. Algumas chamam de desobsessão, outras de exorcismo, outras de expulsão de espíritos. Mas o interessante é que o ruim são sempre os espíritos, né? Pois é aí que você se engana. Vou te falar uma coisa sobre mágoa e rancor. Você que sente isso por aquela pessoa que foi injusta com você, você é agora um obsessor vivo e encarnado, 24 horas por dia, mandando energias negativas e atrasando a vida dela. É isso que você quer ser? Você sabe a frequência que você sintoniza ao se tornar um obsessor? Você sente orgulho de ser um espírito maligno? Se a resposta é não, então me acompanhe. Vou te explicar como deixar de ser essa coisa feia e amadurecer. Tarefa: escreva por que você não quer mais ser o espírito obsessor das pessoas. Capítulo 4. Autoculpa. Vamos entendê-la melhor. No âmbito judiciário, a culpabilidade é vista de algumas formas diferentes. Negligência. Exemplo: sabe dirigir e tem carteira, mas saiu com o carro sem uma roda e desalinhado, causando um acidente. Imperícia. Exemplo: não sabe dirigir, mas pegou o carro e atropelou alguém. Imprudência. Exemplo: sabe dirigir e tem carteira, mas ultrapassou o farol vermelho e atropelou alguém. Omissão. Exemplo: não prestar socorro ao ver uma pessoa que acabou de ser atropelada. Era uma vez um rapaz que estava com uma autoculpa sufocante e muito sofrida. Sua mãe havia falecido no hospital e por ele não ter agido conforme o que acha que deveria ser o certo, que no caso seria agir com certa agressividade e firmeza, exigindo um tratamento melhor para a mãe no momento em que ela estava à beira da morte, em um hospital onde os médicos e enfermeiros pareciam estar indiferentes, ele passou a se culpar pela morte dela, achando que errou por omissão. Ele pode estar certo? O que você acha? Logo vamos resolver esses sentimentos. Por enquanto, vamos apenas encontrá-los e identificá-los. Tarefa: caso o seu erro do passado se encaixe em um desses 4 itens da culpabilidade, analise e escreva o porquê. Também escreva a lição aprendida com este erro, para não repeti-lo. Errar e fracassar. É bom. O fracasso é o degrau mais sofrido e doloroso para alcançar o sucesso, mas é um dos processos mais importantes na jornada da plenitude, prosperidade e felicidade. Assuma seus fracassos, assuma seus erros, veja o que aprendeu com eles e não repita os mesmos erros. Um grande professor costuma dizer assim: fracasse muito à vontade, muitas vezes mesmo, mas sempre em coisas diferentes. Você se sente fracassado por ainda morar com seus pais, ou por não ter dinheiro, por ter perdido uma disputa, por estar desempregado, por achar que está velho e não conquistou o que queria, por não estar casado ou por não ter filhos. Pois eu tenho uma novidade para você. Sim, você é um fracassado. Aceite o fracasso. Não se sinta mal por ter fracassado. Aceite, você é um fracassado. Agora vou te contar um segredo. Todos nós somos fracassados. Preste bem atenção nessa frase do Michael Jordan, o maior jogador de basquete da história. Tenho uma história cheia de falhas e fracassos. Eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Em 26 oportunidades, confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória, e eu errei. Eu falhei muitas e muitas vezes na minha vida. E é por isso que tenho sucesso. Donald Trump fracassou falindo completamente 4 vezes antes de se tornar presidente do Sr. E hoje tem uma fortuna estimada em 7 bilhões de dólares. Abraham Lincoln, antes de ser o 16º presidente do Sr. fracassou nos negócios, além de perder 8 eleições e ter uma crise nervosa. O bebê, até aprender a andar, fracassa miseravelmente centenas de vezes. Qualquer pessoa, quando vai fazer um teste, escrito, prático ou um exame qualquer, fracassa e depois volta com o erro que causou, o fracasso já corrigido para tentar de novo. O fracasso tem um peso, não precisa ignorar esse peso, sinta-o e até chore se quiser, mas depois disso, se levante e tente de novo, igual a um bebê que,
Aprendendo a andar, cai e se levanta para tentar novamente. Abrace o fracasso, sinta-o como parte importante no seu crescimento. Você fica triste com seus fracassos porque quer ser perfeito, quer nascer e sair correndo igual ao Usain Bolt. Mas não é assim que a vida funciona. Você vai ter que fracassar muito antes de chegar onde quer, porque é assim que se aprende como não deve ser feito. E quando alguém vê que você cometeu um erro, entenda. A pessoa tem razão em dizer que aquilo foi um fracasso. Mas as palavras dessa pessoa são vazias, pois ela só quer te atingir. Essa pessoa não compreende absolutamente nada de fracassos. A virada de chave aqui é como você enxerga essa palavra fracasso. Por vezes, ela tem um peso emocional grande demais para ser assumido. Então, liberte-se disso e assuma seus fracassos. Sim, eu fracassei. Sim, eu errei. Ok. Agora vou viver o luto por pouco tempo, depois me levantar, aprender a lição e seguir em frente. Uma vez eu me deparei com uma oportunidade de negócio imperdível. Pareceu um negócio maravilhoso na época, mas por imperícia e falta de clareza mental, eu não pude perceber que se tratava de um golpe. Enfim, perdi o dinheiro investido e ainda saí com dívida no banco. Foi muito difícil parar de culpar o golpista e assumir que, na verdade, eu fui responsável pela perda por fazer um negócio grande sem experiência, sem me consultar com alguém mais experiente, sem ter clareza mental para identificar os problemas do negócio, os quais agora consigo enxergar tão nitidamente, sem fazer a devida pesquisa de mercado, enfim, sem amadurecimento. E depois disso, ainda tive que fazer o processo de não ressentimento comigo mesmo para não ter autoculpa. Vou te ensinar esse processo mais adiante. Quando você assume seu erro, você consegue melhorar. Se você culpa o outro, então você não tem o que melhorar, pois na sua mente o erro não foi seu. Um amigo perdeu 3 lojas e mais de 1 milhão durante a pandemia. Ele ainda segue culpando a pandemia. Qual lição ele aprendeu? Nenhuma, ponto final. Se você estiver jogando a responsabilidade do seu erro na pandemia, no presidente, no golpista ou em qualquer outra coisa que não seja você, então pare e repense. Você só está se esquivando de resolver esse assunto. Não transforme isso em um monstro escondido no subconsciente. Enfrente e assuma a responsabilidade do seu erro. Eu sempre, desde adolescente, tive várias empresas e tentativas de negócios diferentes. Muitos fracassaram. Então, uma vez, uma pessoa me disse que meus negócios não davam certo. Fiquei chateado na hora, pois foi uma crítica que, no fundo, eu sabia que era verdade, mas tinha vergonha de admitir. Então eu pensei, ela tem razão, meus negócios não deram certo aos olhos dela. Afinal, ela não sabia que eu também tinha meus negócios que tinham dado muito certo também. Então eu pensei, ok, na ótica dela, ela está certa, porque esses negócios aos quais ela se refere não deram certo. Mas nenhum pelo mesmo motivo. Em cada fracasso, eu aprendi uma lição e não a repeti no próximo. Então, ela falou isso por não entender nada sobre os fracassos da vida. Nunca montou uma empresa, não sabe nada sobre o assunto, não entendia que os maiores empresários, artistas e jogadores fracassaram centenas de vezes antes de fazer algo dar certo. Entenda, sempre há uma lição no erro. Aprenda a enxergá-la. Exemplo. Se você foi roubado pelo seu sócio, qual foi seu erro? Não ter sido capaz de ler os sinais de que tomaria um golpe. Não ter feito a seleção do sócio de maneira assertiva. Talvez tenha percebido os sinais do roubo, mas não tenha feito nada. Não ter se protegido contra o golpe desde o início. Tarefa. Escreva sobre um erro do qual você culpa alguém ou algo e qual foi a lição aprendida e o que pode ser melhorado para você não cair no mesmo erro. Capítulo 5. O nível existencial. Cada espécie deste planeta está em um nível diferente. Vou explicar. O cachorro tem um nível existencial próprio, onde a natureza dele reside. Você pode ser o homem mais inteligente do planeta e o cachorro pode ser o mais inteligente também. Mas jamais você vai conseguir ensinar um cachorro a fazer a contabilidade de uma empresa. Simplesmente não dá. O cachorro não tem nível existencial para entender os processos contábeis. Existe uma limitação que não é somente de inteligência, mas de evolução consciencial e existencial. Agora vamos mais além.
Vamos falar do macaco. Por exemplo, o chimpanzé, que tem o DNA 99,6% idêntico ao humano. Mesmo sendo o macaco mais inteligente do mundo, você não vai conseguir ensiná-lo processos mais complexos, como dar uma palestra sobre emoções ou ser gerente de RH de uma empresa. Simplesmente não tem como, o macaco não tem nível para isso. Entende? Ok, dito isso, vamos agora aos humanos. Repare que não apenas entre espécies os níveis são diferentes, mas os humanos também têm níveis diferentes entre si. Vemos, inclusive, pessoas da mesma família, criadas sob a mesma cultura, regras e educação, em níveis completamente diferentes quando falamos de consciência, entendimento e sabedoria. Existem muitas pessoas que estão em um nível tão baixo que simplesmente não têm como explicar matérias mais profundas, como a empatia, o não ressentimento, a gratidão ou assuntos espirituais. Por mais que você explique da forma mais didática, não vai dar. Elas vão querer discutir, discordar, fazer chacota, tudo isso porque ainda não tem nível para entender. E você precisa perceber isso. Tarefa. Vamos lá. Agora, com a ajuda dos itens abaixo, você deve se perguntar em que nível está. Você também pode adicionar quantos itens quiser. Vamos dizer que exista uma contagem de níveis de 1 a 1000. Em qual nível de existência, consciência, sabedoria e inteligência emocional você estaria? Sendo 1 o pior ser humano da Terra e 1000 o ser mais evoluído do planeta. Enxergando o seu nível, repare nas suas atitudes e entendimento da vida. São atitudes de um nível baixo ou alto em maturidade existencial e inteligência emocional? Vou dar umas dicas. Você ainda discute? Você ainda briga? Você ainda mente? Você rouba? Você mata? Você é narcisista? Você humilha as pessoas? Você é honesto? Você é fiel? Você cumpre com sua palavra? Sente mágoa, rancor, ressentimento? Cria expectativas sobre as pessoas? Tem vícios? O perdão de Jesus, Jesus era trilíngue, falava grego, hebraico e aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, e é sabido que nas traduções há diversas adaptações até chegar ao português. Quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Observe que na tradução que conhecemos é usada a palavra perdão. No entanto, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, verá que a tradução da palavra grega afie-me ou afie-me originalmente significa mais deixar ir, deixar para trás, deixar para lá. Perceba que essa palavra perdão em português tem um peso emocional bem diferente de deixar para lá. Deixar para lá é o que você faz com o bebê que derrubou o copo ou com o gato que te mordeu. Você nem precisa perdoá-los, apenas deixa para lá. Assim, fica claro como Jesus nos via. Ele estava em um nível tão acima do nosso que, nos vendo como crianças, apenas deixou para lá o que a gente fez. Jesus não precisa nos perdoar porque não guarda rancor de nós. Ele não se sente vítima e tampouco tem ressentimento. Apenas entende nossa natureza infantil e nos trata com a compaixão com que se trata uma criancinha. E simplesmente deixa para lá. Ok, mas como eu deixo para lá então? Você precisa parar de se sentir vítima e perceber que não há culpados. Quando entender o nível de consciência do agressor, verá que essa é a natureza dele no nível em que está, e não há mais nada a perdoar. Vou dar um exemplo. Seu marido te traiu. Perceba que uma pessoa que trai ainda está em um nível baixo de consciência, conectado à traição. Essa pessoa não consegue fazer diferente disso. Ele é assim, porque esse é o nível dele. O erro é você pensar que ele poderia escolher fazer diferente. É a mesma coisa que você falar que o gato poderia escolher não te morder. Ok, teoricamente, ele poderia, mas ele escolhe morder. Porque essa é sua natureza no nível em que está. O mesmo ocorre com o traidor. Ele está no nível da traição, não tem nem o que culpá-lo. Ele, como um animal que é, só está seguindo a natureza do seu nível. Ele não tem culpa, só está sendo exatamente o que ele é. Ah, então você está dizendo que devemos perdoar as traições e que os traidores não têm culpa? Sim, a culpa simplesmente não existe. Veja bem, o responsável nessa história é você.
que já está em um nível acima e que entende que traição é algo maléfico, mas errou em selecionar um marido traidor e também errou em não estar atenta em perceber os sinais da traição escancarados, isso não significa que você tenha que continuar com esse homem. Lembre-se, erre bastante, mas não cometa os mesmos erros. Uma vez que você entende que esse é o nível dele, se você continuar com ele, provavelmente vai ser traída novamente. Então eu errei em selecionar o marido e em agir quando os sinais apareceram. Eu tenho responsabilidade de ter sido traída. Parece injusto. Tirar a culpa de quem cometeu o ato e jogar a culpa na vítima. Mas acontece que não há vítima, assim como não há vítima quando um gato te morde. É o mesmo processo. Mas o gato é irracional e está seguindo sua natureza. E o bebê não tem noção do que está fazendo. Já o homem pode escolher não trair. Ele o faz deliberadamente, com mentiras, de forma inteligente e premeditada. Teoricamente, o gato também tem a opção de não te morder, mas ele vai morder, pois ele é compelido pela natureza a fazê-lo. É um comportamento forçado pelo seu nível de existência. Da mesma forma, o homem que teoricamente tem sim a opção de não trair, mas ele é compelido pela sua natureza a fazê-lo, ele está no nível da traição. Não tem como ser diferente. Ele poderia, teoricamente, escolher ser fiel, mas não vai. De novo, ele está no nível da traição. Aceite sua responsabilidade e aprenda a afinar suas escolhas de parceiros, adquira conhecimento e sabedoria quanto ao comportamento social, psicologia, linguagem corporal e relacionamentos. Assim vai selecionar melhor seus parceiros de agora em diante. Mas e se uma pessoa matar sua família? Não existe culpa. A mania de sempre ir ao extremo, inventando situações esdrúxulas para fugir das simples situações da vida, que são as que na verdade vivemos no dia a dia. Mas ok, vamos analisar o caso. Se você for uma criança existencial, então vai ver culpa no assassino. Se estiver um pouco mais desenvolvido, vai poder enxergar a mesma situação do marido que traiu a mulher. O que matou a família está apenas cumprindo com a natureza do nível dele. Ele está no nível de assassinato, um nível muito baixo, praticamente um animal. Veja, não sentir rancor não significa não fazer nada a respeito. Você deve ir à polícia e agir conforme a lei. E ainda assim não carregar ódio pelo resto de sua vida. Ok? É claro que essa é uma situação mais difícil. Afinal, eu disse que te ensinaria a não carregar mais rancor, mas nunca disse que seria sempre fácil. Como então é possível perdoar a si mesma? Você precisa olhar para si mesma do como olha para um bebê. Olhe para você do passado que cometeu os erros e que te trouxe tanto sofrimento. Veja o quão infantil e sem controle emocional você era naquele momento. Encontre o nível daquela pessoa que cometeu o erro, assim como encontrou o seu nível com a tarefa da página 13. Não importa que idade você tem, ou se seu erro foi há pouco tempo atrás, pois idade emocional e existencial nada tem a ver com anos de vida. Estamos aqui falando de amadurecimento real. Já conheci diversas pessoas com mais de 60 anos e com sucesso profissional e financeiro, mas que nos relacionamentos ainda se comportam como verdadeiras crianças. Vou dar um exemplo real. Quando eu cometi o erro em que eu me culpava incessantemente, nesse momento da minha vida, eu estava viciado em cerveja, viciado em séries da Netflix e redes sociais, achando que prazeres rápidos era o que fariam a minha vida feliz, pensando que dinheiro, sexo e bebida e a cuca eram condutores de felicidade, viciado em pornografia, com ansiedade intensamente alta, sentindo solidão e tristeza e cheio de mágoas no coração. Essa descrição parece a de uma pessoa com alto nível de amadurecimento e consciência? Ou parece mais uma criança existencial? Pois é exatamente isso. O meu eu, que cometeu esse erro no passado, era praticamente um bebê existencial, digno de compaixão. A única coisa que eu posso fazer por ele é tratá-lo com cuidado, protegendo-o para que não se machuque com o copo quebrado, recolhendo a bagunça que ele fez, assumindo as consequências e o controle da situação como um adulto. Não preciso mais perdoá-lo, pois não há nada para perdoar, assim como não há nada para perdoar quando o bebê derruba um copo no chão. Se você entender isso, não precisará mais perdoar ninguém.
A única coisa necessária é amadurecer e ver as pessoas que causaram dor ou sofrimento a você de acordo com o nível em que elas estão. Agora ficou claro que Jesus nos enxergava como bebês ou macacos conscienciais. Com certeza, para ele era difícil nos ensinar algo, pois não tínhamos nível para entender a complexidade de seus ensinamentos. Então, ele tinha que dar um jeito, contando historinhas, para ver se conseguíamos captar uma leve ideia do que ele queria transmitir. Mas ele sabia que não tínhamos nível para entender nada do que ele tinha para dizer. E no final, ele nos viu como bebês conscienciais. Tarefa. Você já fez o exercício mental de encontrar seu nível de consciência. Agora, eu quero que você volte à página 13 e repita a análise, mas dessa vez sobre a pessoa pela qual você guarda rancor. Responda cada questão. Identifique o nível de consciência daquela pessoa naquele momento. Escreva aqui e justifique. Depois, escreva se essa pessoa parece um ser adulto, com maturidade emocional, ou mais um ser imaturo e infantil, como uma criança que pensa que sabe, mas não faz ideia do que está fazendo. Descreva situações nas quais você se culpa por um erro ou fracasso, mas agora percebe que era completamente infantil emocionalmente e existencialmente. Depois, faça o exercício de se enxergar como uma criança imatura, da qual você só pode ter compaixão. Então assuma o controle da situação com a consciência adulta que tem hoje. Entenda que uma criança que derruba um copo não precisa de perdão, pois ela achava que sabia, mas realmente não sabia o que estava fazendo. Apenas acolha ela em seus braços e assuma o comando da vida daqui para frente. Capítulo 7. Como subir de nível existencial. Primeiro, entenda que o perdão, como conhecemos, não existe. Para se livrar dos ressentimentos, você precisa seguir alguns passos. Só é possível entender este livro se você tiver clareza mental. Veja bem, não estou tentando te convencer, apenas estou oferecendo aqui uma joia preciosa. Faça um esforço e sei que conseguirá se libertar dos seus ressentimentos. Se eu conseguir, você também consegue. Como ter clareza mental? Para não ter mais mágoas ou ressentimentos, você precisa primeiramente amadurecer e evoluir. Porque, de certa forma, você precisa se sentir e estar mais maduro do que a pessoa que cometeu o erro. Porque só assim você consegue enxergá-la como uma criança. Você precisa crescer na inteligência emocional e estar com a mente mais sóbria do que o agressor, mesmo que o agressor seja você mesmo do passado. Caso você esteja no mesmo nível do agressor, você não vai ter condições de perdoá-lo. Não vai dar, porque você simplesmente não tem nível para entender isso. O máximo que vai conseguir é esconder o rancor e fingir que perdoou. Mas esse sentimento vai te trazer consequências no seu subconsciente, como já mencionei anteriormente. Para ter clareza mental e subir de nível, você precisa evoluir em todos os sentidos que puder imaginar, para então enxergar a si mesmo, mais maduro do que a pessoa que cometeu o erro. Não tem a ver com a idade. Já vi jovens de 18 anos mais evoluídos do que senhores de 70. Você pode começar por esses que eu vou citar e depois pode ir adicionando quantos quiser. Não pense ou fique planejando muito, apenas faça as tarefas. Se eu conseguir, você consegue. 1. Elimine seus vícios: doces, chocolates, açúcar, cigarro, jogos, refrigerantes, café, álcool, pornografia, remédios, drogas, etc. Estudo da Universidade College London. Pesquisadores acompanharam mais de 8.000 adultos por 22 anos. Homens que consumiam 67 gramas de açúcar por dia ou mais tinham 23% mais chances de serem diagnosticados com depressão clínica após 5 anos. 2. Limite ao mínimo ou pare de vez com redes sociais, Netflix, séries, TikTok, etc. Faça um teste e exclua o app do seu celular. Não precisa excluir a conta. Só fique sem o aplicativo. Eu fiz isso e depois de 2 semanas já estava livre do vício. Um estudo publicado no Journal of Global Information Management listou 46 efeitos negativos do uso das redes sociais, incluindo depressão, ansiedade, questões de privacidade e baixo desempenho. Terceira, pratique exercícios físicos. Se não gosta de musculação, vá caminhar ou correr. É grátis e pode ser feito em qualquer lugar.
Estudo da Universidade de Harvard mostrou que caminhar regularmente está associado a uma redução significativa nos sintomas de ansiedade. Quarta, regule sua alimentação para ser saudável. Elimine doces, refrigerantes, café e leite por 2 semanas e veja os resultados. Não precisa acreditar em mim, apenas faça e veja por si próprio os resultados. 2 semanas podem transformar sua vida e, se achar muito tempo, comece com 1 semana. Um estudo publicado no periódico General Hospital Psychiatry, no fim de 2021, mostra que o consumo de café é contraindicado para quem sofre de ansiedade e ataques de pânico. Segundo os pesquisadores, a cafeína pode contribuir diretamente para o aumento das crises e ainda causar os sintomas em quem não possui o diagnóstico. Quinta, regule seu peso corporal para um peso saudável. 6. Estude e escreva muito sobre si mesmo. Tente começar com perguntas e respostas como se estivesse fazendo uma entrevista para si mesmo. Estudos demonstram que expressar emoções por escrito pode levar a uma redução perceptível nos sintomas associados à depressão e ansiedade. Encorajar as pessoas a expressarem suas emoções por escrito ajuda a processar e compreender sentimentos complexos. 7. Estude como parar de procrastinar começando por tarefas pequenas, como lavar a louça e guardar imediatamente após o uso, ou ler uma só página de um livro por dia, ou arrumar sua cama assim que levantar. 8. Tenha amizades saudáveis, que não te leve para vícios, mas sim para a evolução consciencial. 9. Enfrente seus medos. Tem medo de dirigir? É exatamente isso que você precisa fazer. Tem medo de avião? Então vá comprar uma passagem. Todos temos medos, e eles não vão embora com teoria. Então vai lá e faça com medo mesmo, vai se tremendo de medo e enfrente o que quer que seja. 10. Frequente ambientes mais saudáveis, chega de bares, festas regadas a álcool e drogas. Vá a um parque fazer exercícios, vá à praia, invente qualquer coisa para fazer longe dos vícios. 11. Escute músicas com mais qualidade. Chega de músicas de traição, pornografia e álcool. 12. Leia o livro Lavagem Cerebral do autor Pablo Marçal e faça as 125 tarefas. 3. Aprenda a gostar de desafios. Sempre tenha um desafio para encarar. 14. Experimente o jejum intermitente. Vai te proporcionar uma clareza mental absurda. 15. Faça o exercício de respiração do Wim Hof. Digite no YouTube Respiração Guiada do Método Wim Hof. É um método guiado. Você faz junto com o vídeo. Leva só 11 minutos. Baixa a ansiedade imediatamente. Parece um remédio instantâneo, mas é só respiração. Faça 2 sessões de terapia, só 2, e depois, se sentir que vai te ajudar, faça mais. Os itens não precisam ser praticados todos ao mesmo tempo, porque ao fazer um deles, os outros serão atraídos automaticamente como um ímã. Adicione mais itens conforme desejar. Esse é só o início do seu caminho de sucesso. A vitória já é sua, acredite. Agradecimentos. Agradeço a você, leitor, por acreditar em si mesmo e te desejo toda a força do universo. Que Deus te abençoe.